A lei da vida é a crença. O que acreditamos sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o universo, a ti se faz aquilo em que acreditas. A crença é um pensamento na nossa mente que faz com que o poder do subconsciente seja distribuído em todos os aspectos de nossa vida, de acordo com os nossos hábitos mentais. Ou seja, o que pensamos diariamente constrói a nossa realidade. Mais uma frase do livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Eu sou Dani Toniolo e estou aqui mais uma vez para conversar com você sobre meditação, o poder da mente e por que você deveria meditar, nem que seja 7 minutos todos os dias. Assim, você pode compreender qual é a sua história, qual é a história que você conta para você mesmo diariamente. Todo dia você acorda e você tem um repertório de histórias que você vai contar para si mesmo e vai viver, muito provavelmente, um dia muito parecido com o dia anterior. Algumas pessoas têm tipos de trabalho que são extremamente repetitivos, outras têm trabalhos que dão a possibilidade das coisas serem um pouco mais diferentes. Mas ainda assim, temos rotinas muito próximas, né? Tirando a parte de trabalho, o que você faz em casa, as suas rotinas diárias, tanto na parte de higiene pessoal, alimentação. Fazemos mais ou menos as mesmas coisas todos os dias. A gente não costuma variar tanto assim. Às vezes temos essa oportunidade, mas nem sempre. E até para que a gente gaste menos energia e as coisas tenham mais fluidez, a gente acaba repetindo o mesmo, porque é mais fácil, né? A mente não precisa se preocupar em ficar pensando demais. Tem pessoas que inclusive usam roupas muito parecidas para não precisar perder tempo escolhendo uma roupa, escolhendo uma cor diferente, o que vai combinar, se vai ficar bem isso com isso, né? Para algumas pessoas que são muito ocupadas, isso chega a ponto de ser perda de tempo. Para que elas não percam o tempo com uma coisa, com uma escolha tão simples e também não gastem as suas boas escolhas do dia, porque tem coisas mais importantes que elas precisam fazer e escolher. A roupa acaba sendo sempre mais ou menos a mesma, aquela que a gente já sabe que dá certo, o pretinho básico, por exemplo. Então, a gente tem esses hábitos, né? E a mente, ela é também os nossos pensamentos. Conforme a gente vai criando crenças, a gente vai pensando mais ou menos igual, a mesma coisa. A gente repete as mesmas histórias, a gente conta uma mesma história diversas vezes. E às vezes até somos repetitivos. Muitas vezes algumas pessoas vão ficando mais velhas e entram nesse looping cerebral. Você já deve ter conhecido uma pessoa assim, que repete várias vezes a mesma história. Mas a gente mais novo também faz isso. Você tem algumas histórias chaves da sua vida que compõem algumas coisas divertidas que talvez você tenha passado. E pode reparar, quando você conhece uma pessoa nova, aquela história vem à tona de novo para dizer um pouco sobre você, para te representar. E aí, repetindo, a gente vai fortalecendo esses padrões, essas crenças. Então, o livro vai falar muito sobre crenças, sobre a nossa forma de pensar e sobre como isso pode atuar na nossa saúde e também em vários aspectos da nossa vida.
Porque para todos os aspectos da nossa vida nós temos crenças que estão determinadas, né? A maioria delas foi instalada quando a gente era criança, até os 6, 7 anos de idade, onde a gente ainda não tem uma forma muito particular de pensar, onde a gente ainda é uma esponja e a gente absorve tudo que vem dos outros, e depois que a gente começa a produzir os nossos próprios pensamentos, tirar a conclusão das coisas, mas a princípio a gente simplesmente absorve e sente. E a forma que a gente sente essas coisas que a gente absorve é que vão também moldando as nossas crenças, né? As nossas crenças estão linkadas à forma que eu pensei sobre aquele determinado evento e o que eu senti quando aquilo aconteceu. Isso vai compondo uma forma que eu usei para julgar aquela determinada situação, né? A forma como eu olhei para aquela determinada situação, o significado que eu dei para aquilo, porque é sobre isso. Os significados que eu vou dando para as coisas, eu vou formando crenças em relação a essas situações que eu vou passando na vida. E isso é diferente para cada pessoa, porque uma mesma situação pode me traumatizar e me deixar com uma crença muito ruim em relação àquilo, e a mesma situação pode beneficiar a crença de uma outra pessoa que enxergou isso de uma maneira completamente diferente. Então, a mesma situação pode ser enxergada de várias formas. E uma das formas que eu tenho para modificar a minha crença em relação àquela situação e modificar tudo o que acontece na minha vida a partir dali é ressignificando o que eu senti, o que eu vi quando eu vivi aquilo, né? O que eu gostaria de ter sentido naquele momento. Como que eu senti aquilo? O que aquilo trouxe para minha vida? E de que outra forma eu poderia ressignificar a mesma situação? Que eu poderia olhar diferente para a mesma situação e trazer um novo significado para ela. E assim estabelecer uma nova crença em relação àquilo. E aí tudo que está envolvido em relação a isso se modifica também na minha vida. Eu posso fazer isso através de uma constelação familiar, eu posso fazer isso através de um processo de terapia, através de um processo de hipnose. Existem várias formas de reprogramação mental, mas basicamente a reprogramação mental é isso. É um trabalho que vai modificar a sua forma de pensar em relação a determinadas situações. Então, que vai modificar a sua crença em relação a determinadas áreas da sua vida, aspectos da sua vida. E isso faz com que depois a sua vida reverbere de uma maneira diferente. Então, existem muitas formas disso acontecer. E vale a pena a gente olhar para isso. Porque a gente tem muitas crenças que de verdade mais atrapalham a nossa vida do que ajudam. Então, trazer as crenças à tona, muitas vezes em meditações você consegue fazer isso, meditações mais profundas, que você entra em contato de verdade, que você mergulha para dentro de você, você pode fazer com que essas crenças venham à tona, né? Você entra em meditação se questionando mesmo. O que será que eu penso em relação a isso, que não deixa com que a minha vida possa fluir da maneira que eu acredito que deveria fluir. Então eu posso me questionar, entrar em meditação, silenciar e deixar, né, que essas emoções possam vir à tona. Observar isso e identificar essas crenças. Às vezes elas não vão vir nesse momento da meditação, mas aí eu sigo para o meu dia e no meu dia eu encontro sinais que estão me respondendo em relação a essas crenças, né? As respostas vão aparecendo, elas emergem de dentro de mim e elas aparecem de uma forma que eu consiga identificar e ver e falar, olha, é isso, né?
Então, por isso a meditação é tão importante. E às vezes, mesmo com a meditação, eu não vou conseguir, às vezes, localizar essa crença. Porque às vezes ela está muito lá dentro, enterrada, ela está num lugar que, por uma questão de cuidado comigo mesmo, de segurança, eu coloquei ela num lugar onde não dá para acessar. E aí eu preciso da ajuda de um profissional. Então, um processo de hipnose, uma terapia, uma constelação familiar, muito provavelmente me ajude a trazer à tona essa crença e aí me conduza para que eu possa ressignificar, né? Mesmo esses processos externos que alguém está me ajudando, que alguém está conduzindo, de certa forma, tudo isso acontece dentro de mim. Então, aquela frase chavão que tudo que eu preciso está dentro de mim mesmo, é a maior verdade que existe nesse mundo. Você realmente tem tudo que você precisa, tudo, todas as chaves de todas as portas estão dentro de você. Basta você mergulhar para dentro. Seja às vezes em processos que você tem alguém para te conduzir, te ajudar a isso, ou sejam processos que você resolva fazer sozinho, com você mesmo. Então, vale muito a pena. Esse trabalho do autoconhecimento é o trabalho, ao meu ver, mais interessante que a gente tem aqui na vida, né? De resto, a gente trabalha em prol de uma comunidade, para ajudar as outras pessoas, para receber dinheiro em troca, para que a gente possa viver a nossa vida, né, da maneira que a gente acredita que tenha que ser. Mas observar as nossas crenças e entender o que se passa na nossa mente é de fato muito importante, porque só assim você pode fazer transformações na sua vida. Não existe outra forma de transformar a vida a não ser transformando a sua forma de pensar, de acreditar no que você acredita, nos seus hábitos, no seu dia a dia, em tudo que você faz todos os dias. Isso é o que compõe o que você é, o que você acredita sobre você e o que você faz todos os dias. A sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir. É o que compõe a sua personalidade, a sua pessoa e o que você é. E você não está preso numa personalidade que você criou. A qualquer momento, você pode mudar absolutamente tudo. Você pode ser quem você quiser, à medida que você muda a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de sentir. E é isso. Mais uma vez, uma reflexão para você pensar sobre o tema. Bom domingo. Namastê.